Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do curso de microbiologia e hoje nós iremos discutir aqui acerca da microbiologia como área de conhecimento e as suas principais contribuições e a importância em saber se aqui usar-se dos dados que são apresentados da microbiologia, tá bom? Então vem comigo após a vinheta. Eu queria começar com essa frase do Louis Pasteur, que eu acho que ela é bastante significativa para que a gente consiga compreender a importância da microbiologia. O papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. Quem cunhou isso aqui foi o Louis Pasteur, e a gente vai perceber que essa frase, embora ela possa aparentar ser muito simplista, ela tem uma importância muito grande. Quando a gente pensa em micro-organismos, o primeiro dado que eu acho que sobrevém à mente de vocês é que micro-organismos pode estar atrelados aqui com algumas patogenias. E isso não está errado. A gente pode pegar esse dado comparativo aqui da taxa de mortalidade no ano de 1900 e atualmente nos Estados Unidos. E a gente vai perceber que, a priori, no ano de 1900, lá em meados do início do século XX, boa parte das patologias eram associadas aqui com micro-organismos. Hoje a gente vê que o cenário mudou-se um pouco, no entanto, a gente ainda tem muitos casos aqui de óbitos em decorrência de processos infecciosos, tá? Então, eu quero que vocês se atentem que a primeira importância em compreender aqui a dinâmica dos micro-organismos está aí. A gente saber utilizar desses dados, compreender a fisiologia, a morfologia microbiana e, consequentemente, fazer aí melhorias no processo de estabelecimento de saúde. Aqui, por exemplo, é um outro dado que eu tirei da Organização Mundial da Saúde, na qual a gente pega aqui as 10 causas mundiais aí de morte no ano de 2016 e percebam que, ó, nós temos aqui tuberculose ainda no meio desse balaio, doenças diarronogênicas, infecções pulmonares. E aqui eu quero que vocês se atentem que, embora a gente tenha dado um pulo muito gigante é, no conhecimento microbiológico, a gente ainda tem várias doenças aqui que são ocasionadas por micro-organismos e que ainda causam milhares de mortes anualmente. Um outro dado interessante, e aqui eu já pego esse recorte da Science American, que ele traz que o nosso corpo ele aí contém cerca de 10 elevado a 14 células bacterianas e etc. E tem esse tanto de micro-organismos, tá? Então percebam que a gente tem cerca de 100 trilhões de células de micro-organismos aqui. E aí um detalhe interessante é que para cada célula do corpo humano estima-se que existam 10 bactérias. Claro que grande maioria dessas bactérias que estão aqui dentro do nosso corpo são benéficas e não apresentam aí nenhum malefício ao corpo. Claro que resguardada aí uma condição na qual se estabeleça uma homeostase entre os mecanismos de defesa do organismo e essa comunidade microbiana. Outro aspecto interessante acerca de bactérias é a gente pode já adentrar aqui no mérito da ecologia, é que elas permitem a ciclagem de nutrientes. Provavelmente lá no ensino fundamental, ensino médio, vocês tenham tido contato com o ciclo do nitrogênio. E a gente já sabe que existe aí algumas bactérias que estão atreladas com a reciclagem e fixação do nitrogênio aqui em organismos vegetais. Não menos importante, essas bactérias também estão atreladas com, por exemplo, o ciclo do enxofre. Então, conhecer a dinâmica dessas bactérias é bastante benéfico para, por exemplo, a agricultura. Aqui, por exemplo, tem um dado interessante sobre essa mini alfafa, que é uma bactéria que auxilia aqui na redução da salinidade, consequentemente, atrela-se aqui com uma uma situação que acaba sendo bastante benéfico para a planta, tá? Esse dado aqui é interessante, saiu numa revista de ecotoxicologia no ano de 2018. Já está aqui, ó, eu acho bastante interessante que vocês leiam, mas eu deixo aqui na descrição da videoaula. Um outro dado interessante
é que a gente pode pensar aí nos micro-organismos também atrelando-se aqui com a produtividade. E aí, consequentemente, a gente tem vários patógenos que estão aqui associados com perdas globais, por exemplo, de trigo, arroz, milho, batata, soja, entre outras culturas. Então percebam que conhecer aqui a dinâmica também para remediar isso daqui na prática aqui de produtividade agropecuária é muito importante também. Bactérias também estão associadas com, não somente bactérias, mas outros micro-organismos, tá? Podem estar atreladas aqui com digestão, nutrição e defesa do organismo. Então, já é conhecido aqui que ruminantes, por exemplo, apresentam micro-organismos ali na sua microbiota e, consequentemente, esses micro-organismos auxiliam aqui na produção de ácidos graxos, na degradação de celulose, por exemplo, e aqui acaba sendo muito importante para nutrição e defesa aqui desse micro-organismo. Não menos importante, a gente pode pensar na microbiota humana também. Então, aqui na região do estômago, do intestino, principalmente no intestino, a gente tem uma população microbiana muito elevada que está aqui associada com biossíntese de proteínas e, consequentemente, outros nutrientes essenciais ao ser humano, tá bom? E também está associado aqui com uma defesa imunológica. Então, o biofilme presente na região do intestino grosso e delgado é crucial para que tenha aqui uma manutenção da homeostase humana. Não menos importante, e aqui eu já pego em especial bactérias, dentro da indústria alimentícia elas são importantes porque elas estão associadas aqui com a produção de vários alimentos do nosso dia a dia. Queijos, é, iogurtes, vinho, conserva e etc. Então percebam que a partir da degradação da glicose mediada por micro-organismos aqui, você tem formação, por exemplo, de ácido acético, ácido propiônico, ácido lático, etanol, ácido acético e etc. Tudo isso daqui são produtos derivados de processos fermentativos. E esses processos fermentativos, gurizada, está diretamente atrelado aqui com a presença de bactérias. Não menos importante ainda, a gente pode pensar aqui em micro-organismos atrelados no processo de produção de energia, como, por exemplo, biocombustíveis. Então, por exemplo, milho ou cana-de-açúcar, mediante o processo fermentativo, pode produzir etanol. Aqui tem alguns dados interessantes de alguns produtos químicos que são derivados, por exemplo, de processos fermentativos e aqui tem alguns exemplos, ó, ácido lático, ácido acético, ácido fórmico, etanol, butanol, ácido butúrico, ácido propiônico e etc. E tudo isso está diretamente atrelado com ação de bactérias, tá? Então tem aqui ó, alguns exemplos de organismos microbianos atrelados com esses processos. E aí, por fim, um detalhe interessante é que bactérias também podem ser utilizadas aqui no processo ao qual nós denominamos como biorremediação. Então, vamos supor que, hipoteticamente, você tem uma situação na qual você tenha um extravasamento de óleo de petróleo em uma determinada região aí de oceano, e aí você pode ter a situação na qual esse óleo pode ser degradado pela presença aí de algumas bactérias que fazem um processo de biodegradação aí desses poluentes. Então percebam que as bactérias também podem ter uma aplicação muito direta para a manutenção da qualidade de ecossistemas. E, por fim, a gente pode comentar aqui que bactérias também podem estar atrelado com a produção de outros medicamentos, de outras moléculas aqui de interesse humano. O exemplo mais clássico que a gente pode dar aqui, por exemplo, de um produto médico muito importante é a insulina. Através da tecnologia do DNA recombinante, utilizando-se aqui um vetor bacteriano, a gente consegue produzir a insulina humana, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo com os coleguinhas através do WhatsApp, Instagram, Telegram ou qualquer outra rede social. E dá um like aqui no vídeo, tá bom? Um monte de boas coisas. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Fui! Ah, e não menos importante, a referência bibliográfica é o Microbiologia de Brock, tá bom? Beijão e até a próxima.